A gente abre espaço agora na nossa programação aqui pela TV e Rádio Câmara para falar sobre regulação emocional. Segundo algumas teorias da psicologia, as habilidades emocionais são os principais fatores capazes de influenciar a nossa capacidade de atingir metas, de manter relações sociais saudáveis e a tomada de decisões. A Karina Marcus é psicóloga e vai nos ajudar a entender como reconhecer e lidar com as emoções. Mais uma vez, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo aqui no programa Espaço Aberto. Karina, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Karina, como é que a gente consegue reconhecer o que desencadeia nossas emoções, nossas reações? O histórico de vida de cada pessoa conta nessas horas? Com certeza conta. E tem algo importante, né? A gente sempre ouve assim, corpo são, mente sã, né? Não necessariamente. Muitas vezes, e principalmente pelo movimento de vida que a gente está vivendo, com esse inundar de informações, a gente precisa aprender a exercitar corpo e mente, né? Muitas vezes a gente tem a impressão que só o corpo precisa ser cuidado, mas a mente também. E como é que isso é feito, né? A gente precisa ficar atento às nossas emoções. Muitas vezes, na nossa educação, a maior parte de nós teve numa educação formal voltada para conceitos mais teóricos, mais técnicos, né? Nós passamos quantos anos aprendendo matemática, português, mas a gente não aprende a reconhecer nossas próprias emoções. E elas são o motor do nosso comportamento, tanto aquilo que dá certo, como aquilo que dá errado, né? Então, é importante aprender a se reconhecer para poder viver bem, para poder ser autêntico e viver de forma satisfatória. Uhum. A gente tem percebido, né, nossa sociedade de uns tempos para cá, e isso muito propagado por meio das redes sociais, a tentativa de demonizar os sentimentos considerados negativos, tristeza, raiva, né? Uma percepção de que deve se estimular o tempo todo, né, aquele pensamento positivo, emoções positivas. Primeiro, porque é prejudicial reprimir emoções, principalmente essas consideradas negativas, né? E quando é que as emoções negativas, elas se tornam um impulso para as nossas mudanças? Então, é exatamente ter a condição de parar um instante, olhar a vida de fora, que faz com que a gente reconheça tanto as emoções positivas quanto as negativas. As negativas em si, elas podem estar trazendo um aprendizado por trás, que é a condição de eu melhorar em algumas áreas, aprender a ficar mais flexível, né? Muitos de nós têm uma tendência de ter um pensamento 880. E, na realidade, nós precisamos de flexibilidade para viver a vida adulta e cada vez mais entender que as emoções negativas são só um jeito de o corpo, o nosso corpo, demonstrar que tem algo que não está bem. Então, entender, integrá-las, primeiro reconhecer, depois compreender e em seguida trabalhar para desenvolver atitudes para que tudo isso viva em equilíbrio. Então, tanto as positivas quanto as negativas têm função no nosso contexto, né? Nós somos animais biopsicossociais. Nós precisamos integrar todas as áreas. Não tem como você vivenciar o tempo todo reprimindo o que você sente. Você vai virar uma bomba relógio e muitas vezes numa coisa muito pequena, explodir ou viver em luta e fuga o tempo todo, evitando viver, né? Uhum. Reconhecidas, então, né? Compreendidas essas emoções negativas, como aceitá-las da forma mais confortável possível? Existem caminhos? Existem caminhos, você pode buscar ajuda de um profissional, né, para ter um tempo específico para essa orientação. Hoje a gente tem teorias específicas dentro da psicologia que tem muita assertividade. Por exemplo, a teoria cognitivo-comportamental, ela tem excelentes resultados para processos ansiosos, depressivos, né? Momentos de vida onde você precisa de um apoio, uma pessoa que vai te guiar nesse caminho. Você pode começar sozinho? Sim, pode começar sozinho. Momentos de mindfulness, aprender a ter uma condição de observar de fora e ter uma consciência mais ampla daquilo que você está sentindo, começar a tocar esse segmento, né?
Existem a autoaprendizagem, se você quiser, você pode ler livros, você pode ver documentários, pode estimular um pouco esse contexto da inteligência emocional. Hoje a gente tem muitos recursos, né, que você pode adquirir e ir conhecendo, mas é natural que em algum momento, por sermos gente, a gente vai travar em algum ponto. Tá? E isso não é porque você está doente, é porque verdadeiramente é uma barreira e talvez você precise do outro, que é mais especializado, para te ajudar a seguir. Mas tem a psicologia positiva, que hoje diz sobre trabalharmos nossas esferas mais fortes, nós temos habilidades que podem ser trabalhadas para superar aquilo que não é tão bom em nós. Nós temos a própria hipnoterapia, que trabalha com recursos de emoções que ficaram reprimidas e que, quando vêm à tona, podem ser um impulso para a vida. Então, a gente tem vários processos. O que é importante? Que você sempre observe a sua atuação e quais áreas da vida você percebe que está repetindo processos negativos. Isso, através de um movimento de escrita, você pode fazer e começar a ter essa condição de olhar para o todo. O que eu quero? Eu estou alcançando? Eu não estou? Eu estou tropeçando? O que eu posso melhorar? É esse o movimento que nos tira da repetição e nos leva para conquistas. Em que medida essa autorregulação das emoções, ela interfere, ela melhora a nossa capacidade de comunicação, né? Nos possibilita uma comunicação mais assertiva, Karina? Olha, à medida que você se conhece, que você busca verdadeiramente esse movimento interno, é natural que você fique mais autêntico. E uma vez que você fica mais autêntico, as suas relações também passam por um crivo dessa escolha. Então, naturalmente, a vida vai ficando mais leve e mais orientada para aquilo que tem significado para você, né? Nós somos pessoas diferentes e aquilo que é bom para mim talvez não seja para você. Mas quando eu tenho essa clareza do que eu quero e onde eu quero chegar, e tenho essa autenticidade, eu vou no meio do caminho encontrando recursos e pessoas que somam a esse processo. Trazendo um pouco para o ambiente político, né, nós estamos vivenciando um ano eleitoral e temos visto notícias, temos acompanhado algumas situações de maior agressividade nos discursos, nos debates, nesses momentos aí de campanha eleitoral. Como reagir a provocações, por exemplo? Existem muitas pessoas que acabam adotando aquele discurso passivo-agressivo, ou no caso de conversas difíceis, seja no ambiente de trabalho, seja em relacionamentos, seja no ambiente familiar, né? Qual é a melhor postura, levando em conta esse autoconhecimento emocional? Quais seriam as melhores posturas para lidar com esses comportamentos agressivos, reativos em conversas, em ambientes difíceis, Karina? Claro que para cada pessoa é de um jeito, né? Depende do nível de intensidade que aquilo te toca. Recentemente, nós vimos quadros completamente fora da realidade, né? Mas isso não é o natural no dia a dia. Quando você está no teu trabalho, quando você está na tua casa, o importante é que você reconheça as variáveis que tiram você de você. O que é isso? Existem assuntos que são mais delicados, que muitas vezes a gente não tem total conhecimento para lidar com aquilo, ou a gente tem uma marca, uma mágoa naquele lugar. Então, qualquer situação parece uma alfinetada, né? É importante que a gente aprenda a entender que o outro, ele fala mais sobre si do que sobre você, né? Mas quando você acolhe aquilo como verdade, aquilo passa a ser seu. Então é sempre importante você observar o que te faz mal e entender o porquê isso te faz mal, para que você possa, em situações conflitantes, ter o bom senso de parar, respirar, voltar a si, voltar ao tópico inicial da questão, né? E não se perder nesses ataques. Todos nós, enquanto animais, tá? Porque nós somos, nós temos um instinto de revidar. Mas a questão é que, uma vez escolhendo viver em sociedade, nós precisamos aprender os limites de até onde eu posso ir e até onde o outro pode ir, né? Então, verdadeiramente, autoconhecimento, uma dose de bom senso, né?
e uma condição de entender qual é a finalidade daquela resposta. Tá? Mas, verdadeiramente, para cada um, isso é treinável. Tudo em nós é treinável. Identificar esses gatilhos aí pode ajudar a retomar o nosso controle das emoções num momento como esse. Exatamente, porque veja, nem todos reagem do mesmo jeito a uma provocação, né? Então, se aquilo me fere, eu preciso entender qual é a causa desse processo e tratá-lo em mim. A gente tem um dado aqui, Karina, tirado de um livro do Daniel Goleman, que é um dos, entre aspas, pais aí do conceito de inteligência emocional, um dos teóricos nesse assunto, e ele afirma que o coeficiente eleitoral prevê apenas de 10 a 20% do sucesso na vida, que o que importaria não ser no ambiente de trabalho, no ambiente profissional especificamente, né? O que importaria não necessariamente seriam as capacidades intelectuais, mas também as aptidões pessoais. Nesse ambiente de trabalho, no mundo corporativo, o que isso significa? Como isso se aplica? Então, nós estamos verdadeiramente vendo cada dia mais, né, que você pode ter muito conhecimento técnico, teórico, você pode inclusive ser contratado pelo teu currículo, que é a primeira porta de entrada. Porém, né, cada vez mais os estudos dizem da nossa realidade que as pessoas são demitidas porque não têm habilidades relacionais. Né? Então, veja, cada vez mais essa falta de uma introdução, de uma educação emocional, né? Porque a maior parte de nós não teve essa educação emocional. Nós começamos a reconhecer à medida que damos espaço para isso, à medida que vamos tendo uma consciência do quanto isso atrapalha nas nossas relações, seja pessoal, seja profissional, e agora estamos buscando esse desenvolvimento. Quanto mais cedo você buscar o desenvolvimento emocional, mais fácil desenvolver a condição de flexibilidade para lidar nos ambientes e, por consequência, mais sucesso onde você está. Então, verdadeiramente é uma variável que faz diferença entre sucesso e fracasso. Hoje, elas deveriam estar alinhadas: conhecimento técnico e teórico e emoções. Ok. Para a gente finalizar aqui, gostaria que você desse algumas dicas para quem nos ouve e nos assiste aqui pela TV e Rádio Câmara, de uma forma geral, né? Como aprender a se educar e se autorregular emocionalmente e qual a importância da terapia ou das várias possibilidades de terapia ao longo desse processo. Olha, uma das coisas mais simples e acessíveis é você começar a escrever. O que é escrever? Colocar no papel aquilo que você sente, sem julgamento, né? Começar a permitir se conhecer através de você mesmo. A escrita, ela tem um poder terapêutico muito importante, porque ali você vai reconhecer o que te faz mal, o que te faz bem, seu limite diário. Também você pode planejar atividades futuras, começar a perceber onde você tropeça, aquilo que dá certo. Esse já é um movimento simples, mas que vai colocando a gente no presente, tá? Trazendo a mente para uma condição de um combinado, fazer combinados consigo mesmo, de até onde eu vou, de até onde eu não vou, o que eu aceito, o que eu não aceito. Esse é um caminho. Depois, dar-se a oportunidade de ter uma leitura mais seletiva, começar a sair um pouco desse contexto de que as mídias sociais são a verdade absoluta. A gente sabe que existem pessoas bem intencionadas e outras nem tanto, né? Então, a ideia é, se dê um tempo, em alguns momentos, desconecte de verdade, isso é importantíssimo para a saúde mental. Conecte-se com natureza, faça exercício físico, permita cuidar de você com pequenas coisas. Nós não precisamos de grandes coisas, nós precisamos de pequenas coisas com constância, né? O ato da compaixão. Nós tivemos recentemente a nossa Rebeca Andrade, que é uma campeã, né? Mas ela deu uma entrevista e ela falou de algo muito lindo. Ela falou que ela aprendeu a não mais se criticar o tempo todo quando errava, né? Quantos de nós precisa fazer as pazes com os erros? À medida que você faz as pazes com os seus erros, você pode aprender com eles.
né? Então, isso é verdadeiramente um ensinamento para a vida. Tem um pouco mais de compaixão consigo mesmo e permita entender que a sua vivência é única, né? E se não estiver conseguindo, né? Existem profissionais disponíveis de áreas diferentes, mas em especial a psicologia hoje tem um arcabouço teórico que pode lhe acolher, desde uma terapia cognitiva comportamental, uma terapia mais positiva, voltada para seus pontos positivos, né? Para desenvolver suas virtudes. A gente tem a hipnoterapia, a gente tem mindfulness, a gente tem N recursos. O que não pode é ficar sofrendo sozinho. Perfeito. Super importante bate-papo e produtivo aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando sobre a importância da autorregulação das emoções. Mais uma vez recebendo aqui com a gente a psicóloga Karina Marcucci. Karina, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelas tuas informações e orientações todas. Eu que agradeço e espero verdadeiramente que possa contribuir. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!